Brasil, um gigante de joelhos, sofrendo pressões das potências internacionais, ora do Oriente, ora do Ocidente. Dessa vez, Estados Unidos faz grave ameaça e diz que se empresa brasileira Avibras for vendida para a gigante chinesa, colocará pesadas sanções a nosso país. No episódio de hoje também daremos repercussão ao ataque ucraniano na Crimeia, que deixa Vladimir Putin completamente revoltado e responsabiliza Estados Unidos pela ação, dizendo que ele vai se vingar. Quais são as consequências de todos esses fatos na geopolítica internacional e aqui no Brasil? Quer saber de tudo isso? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no Ar. E mais uma vez, o Brasil, gigante por natureza, se vê de joelhos. E por que isso acontece? Pela ausência de um projeto de desenvolvimento nacional. O Brasil simplesmente não tem um projeto de país. Entra governo, sai governo, entra uma ideologia e sai a outra, e simplesmente o nosso país continua sendo vassalo das potências internacionais. Para você entender o que está acontecendo, se liga aí na primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Folha de São Paulo com uma grave denúncia, olha só a manchete. Negociação entre gigante chinês e Avibras pode ser travada por sanções dos Estados Unidos. Essa manchete por si só já permite com que nós façamos aí uma série de análises. Olha só, eu não acho que a Avibras deva ser vendido para a China. Aliás, eu acho que a Avibras não deveria ser vendida para ninguém. A maior empresa de defesa do Brasil deveria permanecer com os brasileiros. Contudo, também é uma questão de soberania nacional o Brasil poder fazer negócio com quem quiser, vender as suas empresas, caso esse seja de fato o interesse da nação, para qualquer um, para quem pague mais, seja China, seja Estados Unidos, seja Europa, seja África, seja Austrália, como já foi também ventilado essa possibilidade. Ou seja, o fato dos Estados Unidos querer sancionar o Brasil pela venda, pela possível venda da empresa brasileira para uma chinesa é um absurdo por si só, mas isso é fruto da incompetência da política brasileira, em especial desse governo anão ridículo que é o governo da extrema esquerda que governa o Brasil há quase 2 décadas. Mas até mesmo antes disso, nós já tínhamos problemas com essa vassalagem que nós temos às potências internacionais. Tudo isso por quê? Porque o Brasil depende de comprar tecnologias e equipamentos do exterior, seja dos Estados Unidos, seja da China ou de qualquer outro país, porque o Brasil não produz suas próprias tecnologias. Podemos dizer que o Brasil é o estado inimigo do empreendedorismo, inimigo da inovação, inimigo da educação. Até quando esse país, essa republiqueta de bananas, vai ser vassalo de outros estados? Isso me revolta profundamente. Olha o que está acontecendo agora na Ucrânia. Um país que não se preparou para um conflito, o que ele tem? Ele acaba tendo o conflito. Então, se nós queremos a paz, precisamos estar preparadíssimos para o conflito a ponto de desestimular qualquer potência do mundo. Mas o Brasil não aprende isso. Os políticos brasileiros, essa corja nojenta, esse bando de gente desqualificada que não sabe guiar o país para lugar nenhum. E claro, muito da culpa recai sobre o próprio povo brasileiro, que não sabe votar. Como diria Fausto Silva, faz da urna um pinico e deposita ali seus excrementos. Bom, letras pequenas, disse aqui, deu para ver a minha revolta, fico puto com essa história. Mas vamos lá, letrinhas pequenas. A compra da Avibras Aeroespacial pela estatal chinesa Norinco pode resultar em embargo dos Estados Unidos a exportações e ao uso de produtos de defesa americanos para o Brasil. Sinceramente, nesse caso, os Estados Unidos têm completa razão. Você não está percebendo que o mundo está claramente se dividindo em 2 polos. Estamos voltando a viver uma espécie de mundo bipolar. Só que agora não Estados Unidos e União Soviética. Agora é Oriente contra Ocidente. É claro que dentro desses 2 polos aí vão haver dissidências, mas o mundo está se dividindo, se separando. Aquele mundo global de integração, ele vai viver um movimento reverso de separação. E o Brasil, geograficamente posicionado no Ocidente, historicamente dependente dos Estados Unidos, suas tecnologias e suas armas, acaba sofrendo a pressão
nesse caso, dos Estados Unidos. Mas também não deveria se depender do Oriente, seja da Rússia ou seja da China. Sem dúvida nenhuma, o que os Estados Unidos está fazendo é um problema, é um prejuízo ao Brasil. Mas isso é resultado dessa política nojenta que o nosso país tem. Precisamos de um modelo de desenvolvimento. E, sinceramente, a Avibras, hoje a principal empresa de defesa do Brasil, não pode ser vendida. E você sabe por que ela está quebrada? Ela está quebrada por causa do Brasil. O Estado brasileiro está quebrando a Avibras. Aliás, já quebrou a Avibras. Deixa eu te explicar por quê. Ela é uma empresa de defesa, ela gera tecnologia. Uma das poucas empresas que geram tecnologia nesse país. Embora não seja uma tecnologia completa, tá? Boa parte dos produtos da Avibras, como, por exemplo, o seu produto de maior sucesso, o sistema de lançamento múltiplo de foguetes, o Astro, tem vários componentes de várias empresas de outros países, inclusive americanas. E aí, olha o que vai acontecer. Uma empresa desse tipo, para que ela possa ter recursos, ela precisa vender esses equipamentos, essas tecnologias. E quais são os clientes desse tipo de produto? São os estados. Isso não se vende para iniciativa privada. Ninguém compra um sistema de lançador múltiplo de foguetes para guardar no quintal de casa. Ou seja, como o Estado brasileiro é pífio em tornar as Forças Armadas brasileiras poderosas, nós fazemos poucas encomendas, nós não fortalecemos a indústria de defesa nacional. Presta atenção em qualquer país do mundo, seja a França, seja a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia ou a China, a empresa de defesa ela não tem como papel essencial dar lucro. É claro que elas buscam lucro fazendo vendas de armamentos para países parceiros, apenas para parceiros. Grande exemplo, o avião de caça que o Brasil acaba de comprar da Suécia. A Saab é uma empresa privada da Suécia, mas que tem forte ligação com o Estado sueco investe nessa empresa que produz vários armamentos, inclusive aviões de caça, e o Brasil acaba de comprar não só o caça, mas a transferência de tecnologia. Só que o Brasil é ridículo nos investimentos nesse tipo de empresa e deixa essas empresas simplesmente perecerem. Elas acabam porque o Estado brasileiro não as sustenta. Repito, elas não têm o objetivo necessário de dar lucro. Acabam dando se tem produtos de qualidade, mas ainda assim é uma questão de soberania nacional manter essas empresas fortes e com tecnologia nacional, não dependendo da boa vontade de outros países. Vou te contar um caso aqui para você entender perfeitamente. A Argentina, um país completamente falido, destruído, nem parece a Argentina lá do século XX, ali mais ou menos dos anos 50, que era assim um país muito forte, muito próspero. Se falava da Suíça sul-americana. Pois muito bem. A Argentina se envolveu num conflito lá nos anos 80 com a Inglaterra e a sua força armada foi completamente destruída. Recentemente, a Argentina, precisando de equipamentos militares, acaba comprando alguns caças de segunda mão, sabe de quem? Da França. Só que olha só a grande questão. Compra os caças franceses. Só que o assento ejetável desses caças franceses tinha como propulsores ingleses. Ou seja, uma empresa inglesa vendia essa peça para uma empresa francesa colocar nos seus jatos. E aí o que essa empresa inglesa falou? A Argentina não vai poder utilizar esses aviões enquanto eles tiverem tecnologia inglesa embarcada, porque a Inglaterra e a Argentina não se entendem. Existe um embargo inglês para equipamentos militares para a Argentina devido à Guerra das Malvinas lá nos anos 80. Entendeu como é que isso é uma questão de soberania nacional? O país precisa ter uma indústria de defesa forte, senão ele é uma presa fácil para qualquer outro país do mundo. Eu tenho falado isso aqui incessantemente. O Brasil precisa aprender. E isso só vai vir com pressão do povo, aprendendo a votar, colocando políticos com visão estratégica e não esse bando de lerdo que nós colocamos. Lerdo para usar tipo, assim, um adjetivo bem leve, porque são piores do que isso. Muito piores do que isso. Segundo parágrafo, vamos seguir. O motivo é a sanção imposta pela gestão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à empresa da China lá em 2021. Ele decretou o veto ao uso de produtos da Norinco sobre o argumento de que a companhia representa ameaças para a segurança nacional, política externa e economia. Os Estados Unidos estão certos, tá? As empresas chinesas, mesmo as
privadas, na verdade são empresas estatais disfarçadas de empresas privadas, mas de fato atendem aos interesses chineses. E os chineses estão certos de fazer esse tipo de investimento, de se fortalecer. Só que, por outro lado, os Estados Unidos também está certo de não querer produtos americanos vinculados a empresas chinesas, no qual eles podem, por exemplo, decifrar, decodificar e desenvolver tecnologias baseadas na tecnologia dessas empresas americanas. Por exemplo, ainda tem a questão lá das informações. O TikTok, por exemplo, enfrenta vários problemas nos Estados Unidos devido à segurança de dados dos americanos, uma vez que não existe nenhum tipo de transparência, né, com relação a empresas chinesas que são controladas pelo Estado. São fantoches do Estado comunista chinês. Entendeu a lógica da coisa? E olha como é que isso impacta o Brasil diretamente. Se o Brasil fizer a venda dessa empresa, que já é um absurdo por si só, o Brasil não tem que vender a empresa, mas o Estado tem que salvar essa empresa, é isso que tem que acontecer. Mas se acontecer, os Estados Unidos vai sancionar o Brasil. Ou seja, tudo que for equipamento brasileiro, aliás, equipamento americano que é vendido para o Brasil, acabou. Não vamos poder mais utilizar. E principalmente, equipamentos que a indústria nacional vem a desenvolver, que infelizmente são pouquíssimos, mas que têm a tecnologia americana embarcada, não poderão ser exportados. Você está pegando o quanto isso é sério, o quanto isso é grave? É de fato uma interferência na soberania brasileira? É, mas é assim que o mundo funciona. Isso vale para qualquer país, não é porque são os Estados Unidos malvadões. Lembre-se, na geopolítica não existe essa história de bonzinho e malzinho. Existe interesse, o interesse nacional. Só que o Brasil nunca tem o seu interesse acima dos outros. Para finalizar, abre aspas aí para o que disse o presidente Joe Biden a respeito dessa sanção sobre a empresa chinesa. O uso de tecnologia de vigilância chinesa fora da República Popular da China e o desenvolvimento ou uso dessa tecnologia para facilitar a repressão ou abusos graves dos direitos humanos constituem ameaças incomuns e extraordinárias, disse Biden na ocasião, que criou ali o veto à empresa chinesa que não pode participar, por exemplo, de licitações e competições dentro dos Estados Unidos. E o Brasil, o que o Brasil deveria fazer? Entender o que é melhor para ele, qual lado está oferecendo mais vantagens, não fazer alinhamentos automáticos como nós fazemos pelo menos do século XX para cá, mas principalmente ter um caminho próprio de desenvolvimento, ter uma força na qual ele pode de fato escolher o seu caminho, porque quando nós não temos força, simplesmente nós não temos sequer opção, nós temos que aderir àquele que é mais forte, e é óbvio que o mais forte e próximo ao Brasil são os Estados Unidos. Então que o Brasil acorde, que essa corja política nojenta que esse país tem, aprenda a dirigir esse Estado para que nós não sejamos reféns desses países. Olha o exemplo da Ucrânia. Repito, o Brasil tem riquezas que são cobiçadas pelo mundo inteiro. Eu não quero que as próximas gerações, que o meu filho, que os meus netos tenham que sofrer pela incompetência dessa classe política que esse país tem, que não prepara uma nação. Lembrando que esse preparo ele é feito ao longo de décadas, não é de um dia para o outro. A Ucrânia está aí para provar. Mas e você? O que você pensa a respeito disso? Tanto dessa possível sanção que o Brasil pode sofrer com relação aos Estados Unidos, mas principalmente com a venda praticamente da única empresa de defesa que o país tem. O que você acha com relação a isso? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários, porque sua opinião é importante demais. Agora, bora mudar de assunto depois aí desse desabafo, porque esse assunto, pessoal, realmente mexe muito comigo. Eu sou extremamente preocupado com o futuro da nossa nação, que é assim, o Brasil ele é muito entreguista, meio que por natureza, tá? E nós precisamos rever isso urgentemente. Mas vamos lá, mudando de assunto. Olha o que aconteceu no conflito lá na Ucrânia. A Ucrânia está reagindo, ainda timidamente, mas com esses equipamentos que tem recebido e com a autorização de atacar os russos dentro do território russo, a Ucrânia acabou de fazer um ataque na Crimeia, que originalmente é território ucraniano, mas que desde 2014 a Rússia não quer conversar sobre isso. Já definiu, a Crimeia é
russa. Só que aí vem o seguinte, o ataque foi bem sucedido, foram utilizados mísseis, tiveram vítimas, infelizmente, mas o grande problema é que a Rússia culpa os Estados Unidos, tanto porque o armamento é americano, quanto o fato deles terem acertado o alvo foi feito por especialistas americanos, esse travamento do alvo, ou seja, a Rússia dizendo que os Estados Unidos está diretamente interferindo no conflito e que haverá respostas. Sempre o Putin com suas ameaças. Fala o seguinte, Putin, por que você não joga um míssil lá em Nova York de repente? E aí, será que a resposta do Putin vai ser tão forte como ele sempre brada? Então se liga aí na reportagem que eu separei para você. CNN Brasil diz assim no seu título: Rússia culpa Estados Unidos por ataque ucraniano na Crimeia e promete resposta. O mundo em suspensão. Mas pessoal, isso aqui é grave de verdade, tá? Isso aqui é grave mesmo. Pode não parecer, mas assim, o Putin, ele tá cada dia mais pressionado. Essa é a verdade. Quanto mais ajuda a Ucrânia a receber do Ocidente, mais a Rússia vai estar pressionada, porque os aliados russos, que de fato estão dispostos a lutarem ali lado a lado com a Rússia, não são aliados muito fortes. Nesse momento, é basicamente Coreia do Norte. Mas também ali tem o Irã. A China, ela é um aliado meio tímido, ela não quer declarar um apoio diretamente, porque ela pode sofrer sanções e a economia chinesa depende muito da economia dos Estados Unidos e da Europa. Então, hoje o que a Rússia tem ao lado dela ali, cerrando fileira, é a Coreia do Norte, com um acordo que foi feito recentemente, que preocupa toda a Ásia, em especial Japão e Coreia do Sul. Falamos disso no vídeo passado. Se não está sabendo do que está rolando, vai lá e assiste o vídeo de ontem. Mas aí a Ucrânia recebe esse armamento, né? Armamento cada vez mais moderno, e consegue atingir os seus alvos lá na Crimeia. Por mim, a Ucrânia tinha que atacar o território russo mesmo, era jogar lá em Moscou para ver o que acontece. Tobias, mas aí a escalada vai ser grande. Meu amigo, a Ucrânia teve a sua capital invadida. Kiev foi invadida nas primeiras semanas do conflito. Tem que revidar, tem que se defender e tem que recuperar o seu território. O que você pensa disso? Coloque nos comentários, pô. Mas vamos lá, letrinhas pequenas pra você ficar por dentro de tudo. A Rússia culpou os Estados Unidos de estarem por trás do que disseram ter sido um ataque ucraniano com mísseis americanos na Crimeia. Tem que ser míssil americano, né? Não vai ser míssil ucraniano. A Ucrânia tá destruída, sua capacidade de defesa. Tá vendo aí? Mais um exemplo aqui pro Brasil. Seguindo aí, ó. A ação ao menos 5 pessoas, inclusive 3 e mais de 124, ainda segundo autoridades russas, ou seja, um ataque que infelizmente, né, acabou vitimando muitas pessoas. E por que isso? Porque estamos no verão europeu, verão no hemisfério norte, e a Crimeia é um dos locais mais procurados por russos que querem pegar uma praia mesmo no meio desse conflito todo. Então a Ucrânia obviamente acha aquele território seu, entende aquele território como seu, o mundo inteiro entende aquele território como ucraniano, só que a Rússia foi lá e tomou em 2014 e o mundo, ó, caladinho, só reclamou, não ajudou a Ucrânia naquela ocasião. Se tivesse ajudado, talvez hoje nós não estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo agora. Isso é uma prova para esse tanto de gente que coloca aqui nos comentários: viva a Rússia é isso, a Rússia é aquilo. Meu amigo, se a Rússia vencer na Ucrânia, presta atenção, o Putin não vai parar. O Putin tem um objetivo, ele quer ser visto e ser lembrado como um grande político que fez a Rússia voltar a ser grande. É isso que ele quer. Ele quer recriar uma espécie de império russo ou uma espécie de União Soviética. Ele não para na Ucrânia. E a Europa sabe disso, e é por isso que hoje faz da Ucrânia um estado tampão, para que simplesmente o Putin não tenha a capacidade de invadir a própria Europa. Seguindo aí, próximo parágrafo. O Ministério de Defesa da Rússia alegou que especialistas dos Estados Unidos definiram as coordenadas de voo dos mísseis, com base em informações de satélites espiões americanos, o que significa que o país tem ali diretamente uma responsabilidade sobre o ataque. E de fato tem, se isso é desse jeito, ou seja, a Ucrânia só tem capacidade de ataque porque recebe armamento, instrução e inteligência do Ocidente, em especial dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos é sim responsável por isso. Mas e aí, Rússia? E aí, Putin? Vai fazer o quê? Olha a resposta da Rússia. A Rússia prometeu resposta ao ataque deste domingo, disse o Ministério de Defesa, sem dar mais detalhes. Falou que vai atacar, mas não disse como. O Kremlin ressaltou que o presidente Vladimir Putin está em contato constante com os militares. Pois muito bem. E aí, Rússia vai fazer o quê?
queremos saber, será que a Rússia teria a capacidade, a coragem de atacar um território americano? Será? Bem, eu acho que não, porque a Rússia sabe com quem que ela está se metendo. Sim, a Rússia tem o seu poder e a sua relevância. Só que os Estados Unidos, acreditem em mim, é muito mais poderoso. Só para você ter uma ideia e a gente acabar com essa discussão meio besta que muitas vezes aparece aqui nos comentários, embora o seu comentário seja muito importante, seja lá qual é a sua opinião, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Os Estados Unidos têm capacidade de levar a guerra até a Rússia. Tranquilamente, tá? Tranquilamente. A Rússia tem capacidade de se defender dos Estados Unidos? Tem, é fato. Mas a Rússia não tem capacidade de levar a guerra aos Estados Unidos. Não tem. A Rússia não tem nem meios de transporte para transportar soldados da Rússia até o território americano. Já ao contrário é bem, mas bem impossível, tá? Nem mesmo a China teria essa capacidade. Para falar a verdade, nem mesmo uma coalizão nesse momento de China e Rússia teria essa capacidade de promover, por exemplo, uma invasão do território americano. Por quê? Porque eles não têm aliados na região. Já os Estados Unidos está ali na Europa, OTAN, poderia fazer essa invasão. Claro que seria uma situação extremamente difícil, né? A Rússia tem capacidade de se defender e também tem lá as armas que impedem a derrota. Sabe quais são, né? As armas nucleares. Por isso que eu defendo que um país como o Brasil deveria ter a sua. Veja, a Coreia do Norte, a ridícula Coreia do Norte tem. E é por isso que hoje ela consegue se defender. Nem que seja no discurso. O Brasil, nem isso. Somos vassalos das decisões de potências internacionais. Olha o exemplo da Índia. Olha o exemplo até mesmo do Irã, que o Brasil deveria aprender. E agora, olha o exemplo negativo de quem? Da Ucrânia. Pois bem, Acorda Brasil, quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito de tudo isso? Será que a Rússia vai revidar? E se for revidar, é aonde? E o Brasil nessa história toda? A gente fica do lado de quem? Oriente? Ocidente? Eu acho que o Brasil tem que ficar do lado de quem? Do lado do Brasil. O Brasil tem que criar um caminho próprio de desenvolvimento. Mas é claro, nessa dicotomia do mundo aí, nós só poderemos ser neutros ou não alinhados se nós tivermos capacidade de autodefesa. Que no momento, nós não temos. Pois muito bem. É isso que eu tinha para falar com você hoje. Eu volto amanhã com mais um episódio. Beijo do Toby. Fica com Deus. Ah, peraí. Tava indo embora, né? Calma aí. Não esquece não, ó. Se inscreve aqui. Você gosta do trabalho, você gosta do Atualizei, não gosta? 6 da manhã você fica sabendo de tudo, então clica aqui, ó. Logo do canal tá aparecendo, clica aqui na logo, se inscreve, badala o sininho das notificações e ó, like. Enche aí o vídeo de like porque é importante demais. Tamo junto? Agora sim, obrigado, fica com Deus e eu fui.